Página de amigos. Isso aí. Dá vontade de ficar ouvindo a tarde inteira. Aqui. Verdade, Que música bom. boa demais. Adoro música sertaneja, em específico a música bem tocada, né? É verdade. Hã? Sou suspeita para falar. A gente vai aprender a fazer agora uma torta de figo com amêndoas, que também é uma delícia. Não sai daí que a gente já volta e termina esse papo super gostoso. Muitas vezes você está no supermercado, você vai procurar amêndoas, é isso que você acha. Elas com a sua casca. Retirar é super simples. O que você precisa? De uma panela com água fervente, aqui eu já tenho a minha, e jogar as suas amêndoas dentro delas, desligar o fogo e deixar por 1 minuto. E depois você vai coar, olha só como é simples, coei aqui, e agora você vai pegar a amêndoa na mão e olha, e é só apertar e olha só, a casca sai inteirinha e a amêndoa do outro lado. Está vendo como é fácil? Se você for tentar descascar sem fazer esse processo, vai ser muito mais difícil. Olha só, é super rapidinho depois para você tirar. Super simples. Depois, para essa receita, a gente precisa delas torradas. Então, o que você faz? Pega somente as amêndoas, sem nada, coloca numa forma que possa ir no forno e deixa elas torrarem até chegarem a essa cor aqui, ficarem bem douradinhas. É isso que a gente precisa nessa receita. Aqui eu vou deixar porque eu já tenho elas torradas para mostrar para você e vou colocar dentro de um processador. As minhas amêndoas já torradas, assim ela solta ainda mais aquele sabor e fica com aquele aroma incrível de amêndoas que ele vai transferir para nossa torta. Entre as amêndoas vai entrar também o açúcar de confeiteiro, 1 xícara. Vou pegar ela aqui, eu tenho 1,5 xícaras, que é o que pede a receita, mas para esse primeiro passo a gente precisa de 1 xícara. Então, pegar aqui a medida, lembra que sempre que você estiver fazendo doces, é importante que você meça tudo bem direitinho, porque se você errar na medida, é muito provável que o seu doce saia errado. Entra aqui o nosso açúcar de confeiteiro. Vamos acrescentar também a farinha, que vão ser a base para essa receita. Fechar e vamos triturar as amêndoas juntamente com a farinha e o açúcar de confeiteiro até ele virar uma farofa espessa. Olha só, você até pode ver que ele começa a mudar de cor e tudo começa a ficar com aquele cor e você consegue sentir o cheiro das amêndoas. É uma delícia essa torta. Realmente, uma vez que você aprender, você nunca mais vai parar de fazer em casa. Ok, aqui ela já está, deixa eu somente conferir se ela está triturada o suficiente. Olha só, tá sim. Olha só que delícia, gente. Agora, vamos colocar isso numa travessa grande para a gente incorporar os outros ingredientes dessa torta. Soltar, tirar essa partezinha aqui do centro e colocar nessa deliciosa farinha de amêndoas aqui no centro. Agora eu vou incorporar o meu ovo, mas eu não vou fazer a besteira de quebrar o meu ovo diretamente aqui para dentro, senão vou perder todo o trabalho que eu tive, por acaso, ele estando estragado. Então eu vou pegar o ovo, quebrar numa tigelinha à parte. Como você pode ver que eu estou usando um ovo caipira, ele está perfeito, está bom, ele pode entrar aqui na minha mistura. Também preciso, nessa receita, de meia lata de creme de leite. Só que aqui, para essa receita, eu preciso dela sem soro. Isso é super fácil fazer. Você vai pegar a sua latinha, colocar na geladeira em torno de 1 hora. Depois, abrir, pegue uma colher, coloque, olha só, aqui do lado. E você, deixa eu puxar isso um pouco para cá. Você vai puxar e olha só, todo o soro dela vem aqui pro lado e é super fácil você eliminá-la.
Você viu? 2 toques, super prático. Em várias receitas o soro não atrapalha, mas nessa aqui a gente quer um pouco mais de cremosidade. Olha só, ele saiu inteiro. Muito obrigada. Aqui eu quero somente metade da medida da minha lata de creme de leite. Pegar aqui somente a metade. Acrescentar. Perfeito. Precisamos também da raspa de limão para dar aquele sabor super especial, em torno de 2 colheres de sopa. Bastante raspa de limão que vai dar aquele sabor maravilhoso a essa receita. E uma dica também, sempre que você vai tirar as raspas do limão, o importante é pegar essa partezinha verde aqui de fora. Se você entrar e pegar essa membrana branca que está por dentro, ela é super amarga e o sabor vai estragar completamente o seu doce. Então não fique raspando um tempão no mesmo lugar. Retire as raspas e gire o seu limão ou a sua laranja, não importa, retirando apenas a parte verde ou amarela, se for a sua laranja, e deixando intacta essa membrana branca que realmente não é saborosa. Então aqui entrou o meu limão. Precisamos ainda mais daquele sabor super especial que nessa receita a gente vai conseguir com vinho do Porto. Só um toquezinho dele já vai fazer toda aquela diferença nessa receita. Vou misturar aqui só para incorporar esses primeiros ingredientes e depois vai entrar o figo, o outro ingrediente que realmente vai dar um destaque especial a essa torta. Olha só, incorporar bem. E eu preciso de 4 figos picados em pedaços pequenos, os figos frescos, não os secos. Esses aqui que você está vendo aqui do meu lado, lindos, somente cortados em quadradinhos, super simples. Olha assim, aqui já incorporei e os ingredientes líquidos conseguiram cobrir os nossos ingredientes secos. Está na hora de entrar os figos. Entre os figos, aqui eu tenho 6, eles estão picadinhos em pedaços pequenos, mas não tão pequenos porque a gente quer senti-los dentro da massa quando a gente morder. Então vai ter aqueles pedacinhos de figos, o vinho do Porto, as amêndoas, as raspas de limão. Olha só, imagina que delícia que vai ficar isso aqui. Tá vendo como somente a água do figo já deu mais cremosidade a isso tudo? Por isso que no início a massa estava um pouco mais seca. Olha só que delícia. Aqui a nossa massa está preparada. Ela precisa ir dentro de uma travessa que possa ir no forno, somente untada com um pouquinho de manteiga. Manteiga em temperatura ambiente, um pincel de cozinha e lembrando que como aqui a gente está fazendo um doce, manteiga sem sal. Olha só, super simples. Agora a nossa massa de torta entra dentro da sua forma. Assim é legal que você pode escolher a forma que quiser. Na hora eu prefiro retirá-la daqui, cortar em quadradinhos e servi-la assim. E agora vamos decorar com os nossos figos inteiros. Pegar uma aqui bem bonita, olha só. Ela tá super madura, super macia. Você pode ver que o cheiro é muito fresco, tem aquele cheiro de figos deliciosos. Pegar a minha faca e cortar assim no sentido do comprimento, alguns pedaços bem bonitos dela. Olha só, gosto de cortar pedaços bem grandes para a gente realmente sentir o figo na hora que a gente for comer. Figos bem maduros, olha só. Depois distribuir ele aqui por cima da torta da maneira que você preferir, que achar mais bonito. Eu gosto desse para realmente você poder ver a consistência do figo.
Olha só que lindo ficou a minha torta de figos. Agora você vai levar ao forno pré-aquecido 180 graus, um forno médio, em torno de 45 minutos. E depois, com esse pouquinho de creme de leite que sobrou, a gente vai juntar mais 2 colheres de açúcar de confeiteiro, misturar, fazer um molhinho que vai por cima e com um pouquinho de açúcar que sobrou, vamos polvilhar. Eu tenho certeza que essa é uma receita que você vai querer fazer na sua casa. Então, tá na hora de anotá-la. Para essa receita você precisa de 1,5 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro, meia xícara de chá de amêndoas sem pele e torrada, meia xícara de chá de farinha de trigo, uma lata de creme de leite Nestlé sem soro, um ovo, uma colher de sopa de vinho do Porto, 2 colheres de chá de raspas de casca de limão e 8 figos maduros e firmes. Figos. Amêndoas. Que delícia. Juntou os dois, então? Figos é uma coisa que... Casamento gostam? perfeito. Bom Adoro. demais, né? Adoro. E figo com açúcar, né? Com mel, é uma coisa Vai pro assim... forno dar uma caramelizada, É, então, muito, nossa. muito. E o pior é que tem não é quem uma coisa goste. muito comum, né? As pessoas Aqui não usam não, muito. aqui não é muito. Mas eu particularmente é mais comum adoro. em salada o figo, né, aqui. Mas que também fica uma delícia Fica e pouca gente incrível. usa. Muito pouca gente usa. Com queijo, fica muito gostoso. Com queijo de cabra. Uma pergunta que não quer calar. Vocês se conheceram por internet, formaram essa dupla muito bacana. Vocês tinham tido algum tipo de inconveniente antes da internet? Não, eu não. Nunca. Olha, eu não. Eu já cheguei a conhecer algumas pessoas pela internet, mas amigos. Então, nada a ver com relacionamento. Mas aconteceu de algumas amizades minhas. Você também nunca conheceu Não, mulher nunca, eu assim? nunca. Nunca Você tem fui. cara de mineirinho, hein, rapaz? Não. Você quieto, né? É, quietinho, Não. assim, não. Sou tranquilo. Canta pra caramba. Vozeirão, né, os dois? Que isso. Obrigada. Parabéns. Mas a Flávia foi, né? Quando ela me mandou os vídeos, né? Dela cantando, que aí eu me interessei. Falei, caramba, porque eu já tinha recebido proposta de vamos fazer dupla, tal, mas nunca me interessou, sabe? E quando eu ouvi ela, eu falei, pô... Ó, que bacana E o também. interesse foi só profissional no início mesmo? Sim. Mas é lógico, a gente vê, fala, nossa, é bonito e tal, mas nada... É, aquele sentimento de Já achar a teve pessoa interesse, bonita. É. Interessou de uma certa forma, né? Depois a gente acaba entendendo qual foi o tamanho do interesse que E a se gente conhecendo teve, né? mais, né? Isso. aí vai convivendo mais, né? E O bacana foi que o acontece. pai dela comprou a ideia dos dois e hoje é É empresário dos empresário. dois. Sim. E apoiou, e bancou. Vai e pra fez um cima monte e de pra coisa. baixo. E a Ele, Flávia ele fazia se faculdade aposentou. nessa época, né? Ele se aposentou. Ele deixou você sair da faculdade? Deixou, por incrível que pareça. Hoje eu morro de dó. Assim, não que eu me arrependa, mas assim, para ele foi muito difícil. Eu imagino. Ele, Claro. advogado, ele sempre foi uma pessoa muito culta, muito, sabe? Aquele tipo de Como pai. ele chama? Jorge. Jorge, parabéns. O senhor é macho, hein? O Acreditou senhor é no sonho. macho. Hã? Então, e ainda pediu para trazer ele, assim, foi a atitude dele também. Então, e o legal disso tudo da internet é que no começo o pai do Marcos tinha medo dele vir para São Paulo para me conhecer. Olha que fica engraçado, essa coisa, né? Mas será quem é essa pessoa? Ela É, também, acho que no começo assim, também, Vocês né? demoraram quanto tempo até se conhecer? Nossa, Conhecer de fato? foi muito rápido. Frente a frente. Foi questão de o De quê? semanas, né? De semanas. Ah, foi rapidinho. Foi Foi muito rápido. rápido, foi. Foi Aí acabou rápido. acontecendo depois, né? Doutora, isso... Vamos inventar uma estatística aqui. Cada 10 brincadeiras de internet, isso acontece quantas vezes? Cada 10 não, cada 100. Cada 1000, talvez. Quanto tempo vocês estão juntos? 3 anos e meio. Alguma frequência. Mas, Né? Porque tem um tempo de paixão. mas já passou. Depois Os 3 ainda, anos e meio ainda já... não, né? Ah, me Porque falaram tem- que a paixão dura de 8 meses a mas 2 eles anos. têm outras coisas que mantêm a paixão, como, por exemplo, vamos cantar, vamos levar a nossa dupla para o mundo. Existem outras coisas que os mantêm apaixonados. Entendi. É, tem cidade maior aí, né? Isso, então a gente dá um tempinho a mais. Né? Mas quando a paixão acabar, e aí é que vem a dificuldade de vivência diária, que é assim, quais são as reais qualidades e quais são os defeitos do outro com os quais eu consigo conviver. Porque, na verdade, quando a gente escolhe um relacionamento, a gente não vai escolher um relacionamento porque é a perfeição. É assim, Exato. com qual defeito Que eu eu- tô afim De viver. de aceitar, viver. de aceitar, Né? é. Que defeito me incomoda menos.
E Só aí, por ser homem, mulher já é, né? É porque um complicado. é diferente do outro, né? Rotinas as pessoas são diferentes. diferentes entre si, é verdade. de toda maneira. É verdade. Né? Verdade. A gente escolhe Eu o ia outro. falar uma bobagem aqui. só de ter que levantar a tampinha da privada, a cada briga. já É briga são Do jeito diária, que né? aperta, Briga passa Briga na diária, frente, é mas uma elas briga não diária. entendem. Pô, pra que levantar essa Mas porcaria? correndo. É verdade. E Né? outra E coisa assim- que eles têm com mais intensidade do que o normal é admiração, né? Isso, então. Isso eu a acho bem legal. admiração vai sendo mantida. É, E aí a profissional paixão vai e durar um na pouquinho vida particular. mais. A paixão vai fazer parte. Acho que é o que mantém o relacionamento, dessa a vida admiração aí um pelo pouco outro, mais né? de tempo. A gente, apesar de ser 3 anos e meio, muitas pessoas acham pouco. Mas a gente já passou por muita coisa. Então Sim, é é muito difícil você intenso. chegar em um lugar e a pessoa te falar não, com sonhos envolvidos, com um relacionamento envolvido. Então a gente encarou muito bem isso daí. Então a gente dá força um para o outro, né? Um ajuda o outro, né? Doutora Carla, Verdade. eu queria que a senhora desse uma dica. Assim. Provavelmente, muita gente que está assistindo a gente agora está com sérios problemas de relacionamento, talvez uns sérios de fato, talvez outros nem tão sérios, mas a gente deixa que isso vire sério. Né? Isso que, vamos dizer que essas pessoas, eu acho que é quem mais a gente vai poder ajudar nesse momento. Porque quando a coisa é realmente séria, é um pouco difícil de mexer. Mas quando a gente cria um problema na nossa cabeça que não é tão grave assim, e isso coloca em risco a estrutura de uma família, a estrutura de pais, de filhos, de todo mundo, é a hora que a gente tem que parar um pouquinho e pensar, escuta, se a gente fizer isso toda hora, nós vamos ser... Né, você vai chegar no final da vida com 6, 7 mulheres e com certeza vai ter muito mais problemas do que você imagina. Com certeza. Que conselho que a senhora daria para... Então, as pessoas têm uma ideia de que o processo de psicoterapia ou de terapia seja algo para uma parcela muito especial da população. E não é verdade. Isso é muito bacana. Existem as faculdades de psicologia que vão poder ajudar esse casal, né, de uma maneira tranquila a discutir o que é importante para fazer a manutenção do casal, caso seja o desejo deles. Né? Porque, veja, com o passar do tempo, a gente vai olhando para o outro e vai vendo os defeitos. E esses defeitos, se a gente não conseguir contar para o outro e rearranjar a relação com os defeitos, tornam-se problemas sérios. Porque, assim, mais do que uma doença, mais do que uma grande catástrofe, os casais sofrem pelas pequenas frustrações diárias. A falta de diálogo, um né? enorme problema aconteceu. Bom, a gente vai ter que dar um jeito de resolver. Não vai dar tempo da gente brigar. Agora, a tampa E levantada... muitas vezes um enorme problema é ter junto as pessoas. Exatamente, a tampa levantada. Então, enfim, Maldita tampa. a dificuldade, a toalha molhada em cima da mesa. ou Toalha da cama, molhada em cima da desculpa, Outro cama. clássico. né? Chegar em casa e deitar na cama sem tirar a Sem roupa. tirar a roupa, Pô, mas que né? nossa. Então, assim, Bactérias na Isso, cama. né? Dificuldade de lidar com filhos ou com pais, tudo isso é uma somatória. Porque quando a gente é um casal, a gente não é só um casal. A gente somos dois, mas que a gente carrega toda uma outra estrutura junto, cada um de um lado. Doutora, e outra coisa que eu acho importante também é identificar os seus próprios defeitos e tentar trabalhar isso, né? Porque até o que a gente estava falando antes, é muito fácil julgar os defeitos dos outros e as manias dos outros. Mas se você fosse o outro, você se relacionaria com você mesmo, vendo os seus defeitos? É de se pensar, né? Mas isso é um pensamento profundo. Porque primeiro você tem que descobrir os teus defeitos, né? Você tem que falar, não, isso que eu faço está errado. Isso que eu faço não é tão legal. Que muita difícil gente não esse acha. exercício, e é Pô, mas eu muito gosto difícil assim, esse por que está errado? Exato. Né? Então Ciúmes. Ciúmes é uma coisa que destrói relacionamentos. Sim. Pô, então mas não adianta você olhar no espelho e falar, não sou mais ciumento. Não, Não é verdade? Não como mais açúcar, né? Você come e engorda. Não adianta, não, vou parar de coma. comer. Não vai, não é verdade. é Então, um trabalho bem isso entra complicado. naquilo que eu falei, que é um processo de amadurecimento. Sim. E por isso que vocês têm quantos anos? Eu tenho 22. Eu, 25. Bebês, né? Nada, ficando velho já, hein? Velho. Ele né? vive reclamando. Opa, velho, né? Hã? E aí, assim, quando a gente fala do ciúme, a gente estava conversando sobre a sensação de posse, né? Que também quando eu entendo que o outro não é minha propriedade, eu consigo entender que eu não sou propriedade do outro. E aí, assim, a gente começa a se tratar melhor.
Tem um Porque relacionamento quando eu mais acho leve. que o outro é meu, eu também não faço o menor esforço para deixá-lo bem. E aí a gente vai largando a relação, e aí a gente vê casais em crise e muitas vezes não tem mais volta, porque perderam o cuidado. E quando eu digo cuidado, eu digo de amor. Amor é cuidado, né? Perderam o cuidado, perderam o respeito, perderam a admiração. Eu queria deixar uma coisa, meu pai sempre me falou isso, eu acho que isso é uma coisa fundamental para um monte de coisa que eu tenho visto hoje, inclusive por aí. Tudo se recupera na vida, menos uma coisa, respeito. Isso. Então, qualquer que seja a briga, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando na sua casa, com seus filhos ou com seus maridos ou esposas, jamais perca o respeito, porque admiração você até recupera. Às vezes o cara está numa frustração, está desempregado, está se sentindo para baixo, mas amanhã ele arruma uma coisa bacana, ele volta a ter uma admiração por ele mesmo e você também vai admirá-lo de novo, e isso é importante. Mas respeito, o que você fala numa briga, tuas atitudes, é uma coisa que você nunca mais recupera. Cuidado com isso. E aí a gente vê casais juntos de longa data, que em algum momento faltou o respeito, eles se mantêm juntos, mas eles não conseguem se amar e se admirar Que quebrou outra vez. é que nem cristal quando quebra. Exatamente. Doutora, foi um prazer enorme ter a senhora aqui. Obrigada. Adorei. Gilda, você vai estar mais vezes aqui, então eu vou me despedir de longe. Marcos, Muito obrigado, foi um prazer. Flávia, a gente vai terminar pedindo para vocês cantarem uma música chamada Beijo Diamante. Isso, Beijo nossa música Diamante. de trabalho, né, Flávia? Que é uma música de trabalho de vocês, é autoral ou não? Não. Não é. Quem que compôs? É do Michel Alves. Do Michel Alves. Mesmo Isso. compositor de Marília Mendonça, de vários sucessos. Henrique do momento, Juliano. né? Então, Quase 900 mil visualizações no YouTube. é mesmo? Olha que legal. Quatro É uma meses, né? música que fala sobre traição, é um assunto aqui, né, Não de tem nada a ver com a gente, relacionamento, mas... mas levou um belo chifre. Ah, é? Mas a maioria das músicas sertanejas é assim, amores que não deram certo. Eu nunca vi uma letra sertaneja que é a descrição de um amor feliz pra caramba. Tem algumas, mas geralmente assim, Sim, mas as que tem não fazem sucesso. Verdade. O pessoal gosta de sofrer, gente. Mas vamos lá. O programa está chegando no fim, as redes sociais estão aí, amanhã tem mais. Dê suas dicas, fale mal, fale bem, mas fale da gente e ajude a gente a fazer esse programa cada vez melhor para você. E a gente encerra ouvindo o Marcos e a Flávia. Um beijo grande para vocês. Agora é tarde pra pedir socorro. Você não faz ideia do quanto sofri, querendo ao menos uma noite de sono, sem imaginar o que fazia por aí, provando beijos tão sem graça que não levaram a nada, a não ser pra uma cama de motel. Mas pra mim já chega dessa brincadeira, cansei de ser trouxa, esse é o seu papel. Vai ser feliz na sua vida à toa, se entregando pra qualquer pessoa. Olha, você não vai pro céu, enquanto eu fui fiel, até seu beijo era diamante. Vai ser feliz na sua vida à toa, se entregando pra qualquer pessoa. Olha, você não vai pro céu, enquanto eu fui fiel, até seu beijo era diamante. Não é mais como antes. Pra pedir socorro, você não faz ideia do quanto eu sofri, querendo ao menos uma noite de sono, sem imaginar o que fazia por aí, provando beijos tão sem graça que não levaram a nada, a não ser pra uma cama de motel. Mas pra mim já chega dessa brincadeira, cansei de ser trouxa, esse é o seu papel. Vai ser feliz na sua vida à toa, se entregando pra qualquer pessoa. Olha, você não vai pro céu, enquanto eu fui fiel, até seu beijo era diamante. Vai ser feliz na sua vida à toa, se entregando pra qualquer pessoa. Olha, você não vai pro céu, enquanto eu fui fiel, até seu beijo era diamante. Não é
é mais como antes. Não é mais como antes. Obrigado.